Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para entendermos a vontade de Deus e a essa vontade nos submetermos. Não podemos ser religiosos. Por isso precisamos ouvir uma conversa de Jesus com o religioso. E assim, refletirmos se temos sido religiosos ou não. E nós precisamos crescer, amadurecer, deixarmos de ser crianças e não querermos agir como um religioso. Pois essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá em João, no capítulo 8, no verso 44, diz assim, Jesus falando com eles diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E no 47, Jesus diz assim, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O que caracteriza ser filho de Deus ou filho do diabo? É uma questão do que crê? Não, sabemos que não, porque os diabos creem em Deus e até tremem, e nós nem sempre trememos. Sabemos que Deus existe, cremos que Ele existe, mas não trememos diante de tal fato, e o diabo treme. A questão de ser filho é se guardamos a sua palavra. E guardar quer dizer memorizar? Não, guardar quer dizer vivê-la, obedecê-la, cumpri-la, andar segundo ela, ser um fiel cumpridor dessa palavra. Nós precisamos entender que não se trata de uma questão de obedecer para ser recompensado, mas se trata de conhecimento, de conhecer a Deus, de conhecer da sua vontade. Jesus é o caminho para o Pai e nós precisamos conhecer o Pai. E conhecemos o Pai por meio de Jesus Cristo. Ele é um instrumento, ele foi um instrumento para isso. Ele é a maneira que temos para conhecer o Pai. Como podemos conhecer o Pai? Através da convivência com pessoas que o conhecem, através das Escrituras, do conhecimento das Escrituras, através de pessoas que possam nos ensinar. E nós precisamos crescer nesse conhecimento. E assim a gente, caminhando nessa jornada, conhecendo as Escrituras, uma vida de oração, uma vida de reflexão, a gente vem a conhecer o Pai, porque o que nos faz obedecer e viver segundo a sua palavra é o entendimento de quem somos nele, a compreensão da nossa identidade, o entendimento da nossa natureza, e assim a gente possa cumprir o nosso propósito. Deus nos chamou para a vida com ele, para participar da sua vida eterna. E a vida eterna está no conhecimento do Pai. Quando conhecemos o Pai, compreendemos a sua obra em nosso favor, que fomos salvos por meio de Jesus Cristo, salvos pela graça. E que nós recebemos da vida de Deus, recebemos do Espírito que nos capacita, nos habilita para vivermos neste mundo como filhos de Deus. Derramou de forma abundante em nossas vidas da graça, do amor. Por quê e para quê? Para que nós, como instrumentos dele, expressão dele neste mundo, possamos revelá-lo ao mundo. Esparramando da sua graça, do seu amor, ou seja, revelando as suas virtudes. Por isso fala de guardar a sua palavra. Conhecemos a sua palavra, conhecemos as suas promessas, e aí passamos a andar segundo essas promessas, não segundo o pensamento natural, não segundo o desejo da carne, segundo as paixões humanas. Quando a gente fala de paixões humanas, de desejo da carne, o que nós entendemos? Nós pensamos em adultério, em fornicação, Não é disso que a gente está falando. De coisas simples, da expressão das virtudes de Deus ou não. A natureza humana fala do quê? De egoísmo, fala da preocupação em salvar a si mesmo, do buscar o próprio interesse, de olhar primeiro o interesse nosso, a nossa vontade, o nosso querer. E a vontade de Deus fala de quê? Fala de praticarmos e vivermos segundo as suas virtudes. Viver segundo as virtudes de Deus fala de quê? De benignidade, de bondade, longanimidade, de paciência,
de amor, de misericórdia, de compaixão, de graça e da prática do amor. E que amor? Um amor que usa o outro para buscar o próprio interesse e a satisfação pessoal? Não. Do amor que se oferta em favor do outro para que o outro possa conhecer. Quando falamos de igreja, de vida de igreja, nós estamos falando de quê? Falamos do entendimento que precisamos ter, da responsabilidade que temos sobre a vida uns dos outros, de sermos instrumento para conduzi-lo ao conhecimento do Pai e à expressão da sua vontade. A justiça se revela neste fato, de sermos expressão do Pai, do revelar, do repartir da vida, do conhecimento, do entendimento da vontade do Pai. Precisamos desejar zelosamente, nos empenhar para conhecer, compreender a vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade. Sermos instrumento da justiça do Pai, no repartir da vida. Por isso, precisamos fazer da nossa vida uma oferta. E isso é conhecer a Deus. Isso é guardar a sua palavra. Isso é compreender a sua vontade e obedecer. Obedecer como filho que entende a obra que ele fez em nós, a salvação concedida, a capacitação e o nosso papel neste mundo. Se entendermos isso, se compreendermos isso, vamos viver segundo essa vontade. Agora, se o que nós buscamos ou continuamos a buscar são os nossos interesses, a nossa vontade, então o que nós estamos fazendo? Sendo uma pessoa natural, andando como uma pessoa natural que não conhece a Deus. As obras que praticamos estão relacionadas a egoísmo, a orgulho, a arrogância, a prepotência, a incapacidade de repartir e de ajudar os outros, de manifestar bondade e misericórdia? Só nos preocupamos com nós mesmos? Isso não é ser filho de Deus, isso é ser filho do diabo. E a gente precisa entender que nós não fomos chamados para expressarmos o diabo, mas para expressarmos Deus ao mundo. Revelarmos compaixão, misericórdia e graça diante das pessoas. Que a gente possa viver de forma a glorificar o Senhor, a revelar o Senhor e a manifestar da sua vida neste mundo, revelando compaixão e graça diante das pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade do Pai e ser esse instrumento da sua justiça e verdadeiros filhos de Deus e não simplesmente um religioso. Por isso não podemos viver segundo a conversa do religioso, mas precisamos viver segundo um filho, revelando e manifestando o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.